Eu sou Lília Fontanari, coordenadora desse projeto, e hoje a gente vai conversar um pouco com a família Moreira. O encontro de hoje tem uma energia muito feminina. A família, as mulheres dessa família são filhas do seu Argeu Moreira. Também foi um ex-balseiro aqui na região de Guatambu. Quero agradecer a Margarete, a Maria Lina e todas as irmãs por participarem desse encontro com a gente. E eu gostaria de saber qual vai ser a receita de hoje, meninas. Boa tarde, meu nome é Luzia Margarete Moreira, sou casada com Corá. E hoje a gente vai fazer um prato que a nossa mãe fazia, que o nosso pai também levava nas viagens, que ele era balseiro, que é a broa de milho. Eu sou a professora aposentada, tenho 3 filhos, nasci em Guatambu, casei, sempre morei aqui, e sou filha de Argeu Moreira, que era balseiro. Meu pai fez mais de 50 viagens, e a nossa mãe também foi uma pessoa muito forte na família. O nome da mãe era Laudelina Schmidt Moreira. Ela era uma pessoa assim que nos deixou uma energia muito positiva, aquela mulher determinada, que é muito... A nossa mãe era uma pessoa considerada culta na época, assim, ela sabia ler, ela sabia escrever, ela sabia contar causos de política para nós da época, ela falava de revoluções, ela contava assim, coisas assim de política que as pessoas nem sabiam que existia, ela sabia contar para nós. Então ela nos passou uma coisa assim muito bonita que a gente tem dela, de lembranças boas que a mãe passou. E eles eram uma família humilde. Nosso pai foi, assim, digamos, através das balsas e mais outras na agricultura, é que ele comprou a propriedade as propriedades que a gente teve até hoje. Então eles deixaram uma lembrança muito boa para hoje. E aqui, juntamente com a minha irmã Maria, a gente vai resgatar um pouco da história nossa, que não é minha, digamos, é de nós todos Moreira. Nós somos em 10, nossos pais tinham 10 filhos, nós éramos em 7 irmãs e 3 irmãos. Então a Maria vai falar um pouquinho agora da nossa história. Eu sou a Maria Lina, nasci aqui em Guatambu, vivi muitos anos aqui, fui embora para Nonoai, morei 37 anos, voltei, aqui estou morando agora no Porto Chalana de volta, faz um mês e pouco. Eu sou aposentada, funcionária pública, e também fui como desfilha do meu pai e da minha mãe, do Argeu Moreira. Tenho as lembranças maravilhosas do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, e inclusive quando eu nasci, meu pai estava fazendo uma viagem para São Borja. Daí eu sei que a minha mãe esperou meu pai chegar em casa para me colocar meu nome, que era ele que colocava. Meu nome eu gosto muito porque foi ele que colocou, né? Então tem essa lembrança que sempre ele me contava, né? Esperou, tinha acho que 5, 6 dias quando ele chegou em casa. Então a gente também teve uma criação muito boa, nós somos muito unidas, nossa família. Os irmãos, sobrinho, tudo isso foi pregado do nosso pai e da nossa mãe, que a união era em primeiro lugar, um por todos, todos por um. Isso foi, a gente tá sempre, inclusive sempre a gente tá meio junto. A gente até viajar, a gente viaja junto sempre daquele jeito que foi pregado pelo nosso pai e pela nossa mãe, né? Os dois, né? Então a gente tem... Eu tenho 3 filhos, sou casada também, né? Tenho netos, tenho uma netinha minha que tá aqui acompanhando desde a terceira encontro, ela quis acompanhar aqui, né? A Margarete e a Maria Lina disseram uma coisa muito importante que a gente pensou também para esse projeto. A receita ela tem um grande potencial para recuperar histórias, para falar de culturas, dessas diferenças entre os grupos e também trazer um pouco das memórias, especialmente dessa família, né? Então, o ato de cozinhar, ela é também uma forma de trazer união, de trazer um encontro, um reencontro, né, entre as pessoas. E pensar também nos ingredientes nos faz lembrar do patrimônio cultural imaterial, material, né, de Guatambu como um todo, que a história da família está atrelada à história da cidade. Então é esse o grande objetivo desse projeto, né, de fortalecer identidades, recuperar memórias e oportunizar reencontros. Agora a gente pode começar um pouquinho a falar sobre os ingredientes dessa receita e o que leva a Margarete e Maria Lina, qual é o primeiro passo?
O primeiro passo, que essa aqui é a broa de milho, a nossa mãe usava fazer para nós se alimentar em casa e para o meu pai levar nas balsas. Era uma comida muito substancial, ela usava fazer essa broa de milho sempre para nós tomar o café de manhã, comer fora de hora, e ela fazia um forno de barro cheinho assado de broa para o meu pai levar, quando ele descia para fazer as viagens dele, né? Ela usava aquela vez a tal de fermento caseiro, que era ralado uma batatinha, e daí colocava na água, crescia, batia, era uma burocracia que demorava. Com o passar do tempo, daí a minha mãe mudou para esse fermentinho aqui, que é um fermentinho seco, que ele faz muito rápido, sabe? Daí cresce, então é uma comida que sustancia, porque o pão de trigo mesmo, os homens que trabalham bastante, eles logo enfraqueciam. E a broa de milho, como ela tem a farinha de milho, ela sustanciava de manhã cedo até meio-dia, eles não sentiam fome. Então, a mãe criou nós, comendo nós também, e o meu pai sempre, quando estava com as balsas prontas para sair, a mãe se apurava, cuidando como é que estava o rio, a enchente que estava indo, né? E ela já fazia aquela fornada de broa e levava. Vocês cultivavam algum desses ingredientes que levam Sim, a broa? nós, inclusive, cultivava tudo, né? Era debulhado o milho, preparada a moagem e do pomunho. O trigo, meu pai sempre plantava, colhia e mandava no moinho do finado Ginésio, do finado Pulica, eu lembro, que moía a farinha. E a banha, a carne de porco, essas coisas que a gente faz aqui também, tudo era coisa que nós cultivávamos na nossa casa. A gente nunca comprou nada, isso aí é coisa que a gente sempre teve em abundância na nossa casa. A gente só comprava o açúcar branco, né? Porque o outro a gente tinha coisa, mas sempre... E o sal, digamos assim. E mas essas coisas, o resto tudo, né? Era banha de lata, aquelas latas lá que a gente dizia de querosene, sabe? Sempre tinha 2, 3 em casa, sempre assim, né? A gente fazia dos porcos. Diferentemente das oficinas anteriores, essa aqui, o preparo, então, já era feito dentro de casa, né? Não havia possibilidade de fazer uma broa no meio da balsa. Sim. E me veio uma curiosidade agora, o seu pai, ele sabia fazer a broa ou ficava só a cargo da mãe? Esse era a cargo da mãe, sim. É a mãe que fazia sempre, né? E ela passou para todas as filhas? Vocês são só mulheres? Ou tem um filho homem também. Filho homem. E eles aprendeu a fazer também? Cada um faz assim, mas parece que a Maria que faz a mais parecida com a da mãe, né? Então, todos nós fazemos, mas do jeito nosso. Mas a que sabe melhor é a Maria que aprendeu. Eu morei muitos anos na agricultura, né? No passado, né? Então, daí, como a gente era agricultor, precisava de meu marido comer e ficar bem forte para ir lavrar de boi, na roça, aquelas coisas. Eu sempre fiz broa e peguei gosto. E a família gosta muito de lá em casa comer broa. Sempre eu sei, a Margarete vai ir em casa, vou fazer uma broa, vou esperar a Margarete. Vai ir a Beatriz, vai vir a Zilma. Eu sei que elas ficam muito felizes com comer uma broinha. Com melado, com nata, com essas coisas. Então, e daí o café da manhã, chimia de abóbora. Inclusive eu trouxe ali, eu fiz essa semana. Continua com aquele meu costume de 40, quase 50 anos atrás. Eu continuo fazendo. Desde aprendi com a mãe e continuei na minha vida. E esse ritmo da mãe eu continuei, né? As broas da mãe. Certo, vamos lá cozinhar então? Eu tenho uma pergunta antes da gente cozinhar. Quando eu levava uma broa pra balsa, quantas broas a tua mãe fazia? A mãe fazia assim a base de 10, 12. Porque o forno era enorme, aquele forno assim de tijolo, cheio de barro, sabe? A mãe fazia fogo. E a mãe enchia. A mãe fazia numa gamela de madeira, assim, ó. Ela apanhava, ela não media, fazia enchia aquelas formas, tudo crescia, ela apanhava. Daí era apanhado num balaio, que o pai tinha bem grande assim, e colocava tudo, ela enrolava ali e levava. Aconteceu já de ele perder alguma broa no meio da balsa? Esse eu não fiquei sabendo. Eu sei que eles comiam. Que era mais fácil, né? E uma coisa que sustentava eles, né? Era rápido, eles tomavam, na verdade, eles tomavam água doce, não tinham café, essas coisas, né? Porque não dava tempo. Mas eles comiam, era uma comida fácil, né? Começavam a cozinhar lá, porque às vezes nem sempre eles tinham tempo de cozinhar. O pai contava muitas histórias para nós. Eu sou a mais nova, mas assim, o pai, ele fazia assim, à noite, ele estava em casa, ao redor do fogão, a gente tinha lampião de querosene, a gente sentava todo mundo, e eu normalmente ficava até no colo dele, e ele contava essas histórias para nós das comidas, das viagens, aquelas que o seu Walter contou para nós
da como é que eram as balsas, dos que eles passavam, do sofrimento deles, né, do salto, aquelas histórias. Todos nós, a gente sabe muitas histórias porque o pai costumava contar durante a noite para nós essas histórias. E eles têm outra história que eu acho da quantia que a nossa mãe era uma pessoa forte. Ela falou, a Maria nasceu, ele estava viajando. Mas quando a minha mãe tinha 2 filhos, 2 filhos mais velhos, a minha irmã mais velha devia ter uns 5 anos, e daí ela tinha um menininho de 2 anos, e ela estava grávida. E daí o meu pai foi numa viagem, que acho que durou mais de um mês, porque tinha época que assim, que demorava para voltar, eles chamavam de ficar invernando lá, um certo tempo, o rio baixava, tinha que esperar chover de novo para depois chegar na Argentina. E a minha mãe, o meu irmãozinho faleceu, o pai não estava em casa. E a minha mãe nasceu, a outra irmãzinha minha, e o meu pai não tinha voltado. Então foi uma coisa que ela passou que marcou muito a vida dela. Então perdeu o filho, o segundo filho, e nasceu a segunda depois que o pai retornou da viagem. Então foi uma coisa que ela passou sozinha, né? Acredito que uma das muitos momentos difíceis, né? De solidão da sua mãe. Nessa hora, enterrar o filho aí, tudo, né? Você vê sozinha, sem o marido, não era fácil, né? E ele trazia muita coisa para nós, a gente tinha expectativa, assim, de quando o pai chegava de casa, os presentes que ele trazia, ele falava muito de São Tomé, que era aquela parte da Argentina, que ele tinha São Borja no lado do Brasil, e ele descrevia tanto para nós, que parece que a gente conhecia aquele lugar. Eles chegavam na Argentina e ia para São Tomé, ele trazia umas balas de doce de leite, acho que da Argentina, a gente chamava de caramelo, ele chamava caramelo, ele trazia esse pacote embrulhado assim para nós de caramelo. E nós, numa época que ninguém sabia o que era, o azeite de oliva e a azeitona, a gente já conhecia, ele sempre trouxe essas coisas para nós consumir em casa, a gente conhecia, eles traziam umas latas, lembro, verde, assim, de azeite, de oliva, e trazia as azeitonas também pra gente comer. Ele trazia também as azeitonas, umas embalagens grandes, né? Ele trazia assim, de azeitonas. Conheceu assim, isso bem cedo. E ele trazia outros presentes. Eu lembro da minha primeira sombrinha, quando eu era criança, nós duas ganhamos uma sombrinha, mais uma sobrinha minha, que ele trouxe da Argentina, né? Coisa que não tinha aqui, ele trazia de diferente. Então a gente ficava na expectativa de ganhar presente do pai. Ele era prático? Sim, o nosso pai era prático. E ele fez muitas viagens, assim, e ele já tinha, assim, a equipe dele. Quando começava a chover, o pessoal se reunia, ele puxava madeira para o seu Vespasiano Zandavalli, que era o madeireiro, o dono. Eles puxavam e eles amarravam lá no... E a minha mãe em casa, com os meus outros irmãos, daí ficava, matava porco, a mãe apanhava, a gente escolhia feijão, escolhia o arroz para levar tudo meio, mais ou menos organizado para eles, né? E daí colocava tudo em saco de pano, porque não tinha plástico, nem pote. Daí a mãe colocava feijão, o arroz, a própria broa, tudo ensacado. E daí o pai, às vezes, ele subia lá do rio, só pegava o rancho, digamos, e levava para a balsa e eles desciam no rio Uruguai. Vamos lá cozinhar, então? Qual é o primeiro passo? Nós vamos, então, preparar a esponjinha, que é o fermento. Porque daí o fermento dele fica crescidinho e o pão cresce mais ligeiro. Tá, e qual é a medida que vocês estão utilizando? Nós vamos fazer a medida para 2 broas, ou se ela crescer bem, dá 3, nós vamos fazer 2 colheres de fermento. E um pouco de água, vou colocar água aqui primeiro, uma água morna. Agora o açúcar. Esse processo ele acelera o crescimento? Esse que acelera o crescimento e não fica aquele gosto de fermento no pão. Porque se você ponhar diretamente... Diretamente... Tá. Diretamente ele na farinha, ele fica com gostinho do fermento. E esse aqui ele não dá, ele tira o gostinho do fermento. E aqui a gente bate, agora mais canta a farinha, porque eu mexo aqui. Sim, nessa esponja também leva farinha. Leva farinha, Vai o fermento, açúcar, a água e uma farinha de trigo. Daí ela fica ali uma massinha bem molinha. Daqui a pouquinho ela tá bem crescida e a gente vai amassar a broa. Tem um processo mais atualizado aí, que chamam de levame, me fez lembrar mais ou menos isso. Mas eu não,
Essa esponjinha aí tem que deixar quanto tempo crescer? 3, 5 minutinhos, né? Eu acho que uns 5 minutinhos ela tá crescida, ela é bem rápida. Uhum. Daí até, inclusive, fazendo assim, parece que a broa cresce mais ligeiro, sabe? Sim. Daí será. Com quantos anos vocês aprenderam a receita com a mãe? Olha, eu comecei a tomar conta meio de fazer quase tudo em casa com 14 anos, 15. Que daí a minha irmã, sempre tinha as irmãs mais velhas, né? Que a Beatriz, a minha irmã, casou e daí eu já comecei. Fiquei só eu, a mais velha, a Margareta era bem mais pequena do que eu, né? Comecei a assumir o serviço da casa e fazia a broa, olhava a mãe fazer e já comecei a fazer. Quando a mãe estava em casa, ela fazia. Quando ela não estava, eu fazia, né? Inclusive assava tudo no forno, tudo. Agora deixa eu crescer aqui. Assim. Vocês falaram que ouviam sempre a história do pai contar sobre as valsas. Qual era a idade do pai e da mãe? Vocês se lembram mais ou menos na época, que idade que eles tinham? Eu lembro do pai com 50 e poucos anos, porque meu pai faleceu muito novo. Eu acho que até em função de que ele fazia muitas balsas, pegava muitos frios, assim. Ele ficou doente com 61 anos e faleceu. Então eu tinha 13 anos, mas assim... E a mãe não, a minha mãe faleceu com 93. Então por isso que a gente tem uma recordação maior dela em função das histórias que ela contava por causa da idade. Mas o pai morreu, acho que ele devia ter uns 50 e poucos naquela época que a gente convivia. Quando o pai faleceu. Mas a gente convivia com o pai nessa época, né, com 50. A gente desde que nasceu, conviveu com ele, porque que nem eu, no caso, nasci, ele viajava desde os meus irmãos mais velhos, né? Quanto Então, tempo durou o ofício dele de balseiro, vocês se lembram? Porque eu tinha acho que uns 17 anos, 18, quando o pai fez a última. Eu lembro da última balsa que o pai fez, que daí terminou, por causa de os caminhão, levando as madeiras, né? Eu lembro. Lembro até que ganhei um presente, um corte de uma saia, tecido branco, que usava saia branca, meu pai. Mas durou o quê? Uns 10 anos? Mais. Eu era desde que nasci. Mais de 30 anos. Porque naquela época não tinha, a época não existia caminhão para puxar, para transportar, né? Então o transporte que tinha era só esse de levar a madeira. A gente teve esse tempo, mas aí teve os nossos irmãos, mas nós temos as duas mais novas, mas tudo das nossas irmãs mais velhas, todas elas passaram do pai balseiro, né? O pai, dá para ver que é um homem que trabalhou bastante, um homem de fibra. E a mãe, então, nem se fala, né? O pai era balseiro, todo mas esse papel que ela tinha dentro de casa, tinha que cuidar de vocês, né? Passou sozinha, muitos momentos de gravidez, né? E a força feminina a gente consegue ver através das histórias de vocês. E o pai também, digamos assim, ele ia 2, 3 vezes por ano, dependia do tempo para ser a quantia de enchente, né? E ele era agricultor também, né? E nesse tempo, assim, tipo, ele ia para lá e se tivesse uma roça para fazer, para carpir, para colher alguma coisa, era a mãe com os filhos que ficavam em casa, né? Então a mãe não era só a dona de casa, ela sempre trabalhou na roça também. Porque às vezes eles vários conhecimentos, né? Para poder sobreviver e também pensar na sobrevivência da família como um todo, né? Porque as enchentes eram mais no inverno. Eu lembro da enchente de São Miguel, que era da 29 de setembro, tinha a enchente de Santa Rosa, que era 30 de agosto, e às vezes em maio também dá. E às vezes a chuva era tanta que ele levava uma balsa, chegava lá, voltava, o rio não tinha baixado ainda, dava tempo de ir outra vez, daí ficava outra equipe amarrando a balsa, que eles tinham que amarrar, né? Então ele chegava lá, dava tempo, ele ia outra viagem, assim, meio sem descansar. E às vezes não, às vezes acontecia do rio encher um pouco, eles chegavam lá, numa altura, antes que nem diz o seu Walter, perto do salto, baixava e daí encalhava. Então eles tinham que esperar até que chovesse de novo, levantasse o rio para a balsa poder atravessar o salto. Daí eles chamavam de ficar invernando lá. Uma vez eu lembro que o pai ficou um mês lá, até que choveu de novo, que conseguiu levantar a balsa para ela conseguir chegar na... Vocês se comunicavam nessa época? Não. Não tinha como saber? Não tinha. A gente só sabia que... Porque daí não era tipo só o nosso pai, era vários... Tinha muitos balseiros aqui na região, né? Então eles simplesmente sabiam que eles estavam invernando, mas aonde que estavam, eles passavam fome, tudo assim, era bem sofrido para eles, né? Até que lá pelas tantas eles retornavam, mas não tinha comunicação, né?
Num próximo momento a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, tá? Só um momento, vocês comentaram que a partir dos 14 anos, né, que começou a aprender a fazer a... Uhum. Chegou a errar a receita alguma vez quando estava aprendendo? Andei errando. Às vezes fiz muito mole, não crescia, ficou baixinha assim, põe muita água, sabe? E a mãe ficava brava. A mãe dava umas corrigidas. Ai, cuide melhor que faz, põe menos água. A dela me ensinou a colocar da farinha primeiro, mas eu aquela vontade que queria fazer bastante, a galamela era grande, eu já fazia, errava. Errei várias vezes. Como queimei o pão, deixei quando vi, tinha que pôr uma palha dentro do forno. E aquela palha, ela enrolava, mas não queimava, ele podia pôr o pão. E um dia eu ponhei e a palha meio queimou e eu coloquei o pão, preteou tudo. Olha aí, você estragou o pão. Deu para comer igual. Tirei uma casquinha e comi. É uma receita que depende muito também do clima, né? Para ele ter um bom andamento e da forma mais rápida. O ideal é fazer em dia de calor, né? Dia de calor. Ou senão, a mãe também usava, tinha uma caixa de lenha, ela fazia grande, até inclusive essa era uma caixa de lenha da minha mãe, a Margarete ficou com ela, e ela ponhava em cima, as broas aqui, outras em cima umas cadeiras, a par do fogão. Né? Sempre o fogão a lenha funcionando, com o calor do fogão ali já aquecia. Como se fosse uma estufa ali para ajudar o processo a sempre ali, e mostrando que você não está acompanhando. Essa aqui, olha como já cresceu. Está começando a espumar. Já está pronta. Sim, ela já cresceu, dobrou de tamanho. Tu pode olhar aqui, ó. Como ela esponjinha já está feitinha, ó. E não precisa tampar, não precisa deixar... Você pode ficar aqui meio por perto, que daí você já tá, olha aqui, ó. Bem crescidinho, ó. Viu? Mexe um pouquinho também pra gente ver. Olha aqui. Como ela tá crescida dela ali, ó. Aqui, ó. Isso aí, perfeito. Vocês tinham algum ritual dentro de casa antes das viagens do pai? Tinha o processo dessa receita, né? Mas existia algum ritual religioso ou de vocês se reunirem para conversar sobre alguns assuntos específicos antes dessa viagem? Como é que era esse dia antes da viagem? Nós somos criados da nossa casa rezando sempre a nossa vida inteira. Nós rezamos o terço, todos nós de joelho. A vida inteira nossa, desde que eu lembro que eu estou no mundo, e até hoje a nossa família usa rezar o terço, que era a oração da mãe para Nossa Senhora, para proteger o pai e tudo nós. E quando meu pai viajava, depois que a gente ficou moça, a gente tinha baile, tinha festa para ir, né? A mãe não permitia que nós fosse, porque ela tinha medo que o pai estivesse passando um perigo, uma dificuldade, a gente não sabia. Elas podem vir uma notícia ruim e vocês estão num baile, numa festa. Então podia ter a festa que tivesse, nós nunca, os filhos do meu pai e da minha mãe foram, enquanto meu pai estava viajando. E aí a gente sabia, a gente nem reclamava, porque era aquilo como foi falado sempre, foi a vida inteira. A gente sempre foi muito católico, assim, no sentido, assim, a gente sempre rezou. E sempre frequentamos muito a igreja, não era a gente rezava o terço em casa, mas a gente sempre aprendemos a ir na igreja, né, assim, tudo. Sempre, a gente foi uma família muito, sim. Eu lembro assim, uma coisa que o pai não deitava na cama sem fazer o nome do pai. Eu lembro que na época a gente não sabia o que era aquele sinal da cruz, né? E o pai fazia sempre antes, e eu era criança para ficar pensando, o que o pai fazia? Eu não sei se ele rezava alto, mas ele fazia o sinal da cruz em nome do pai e deitava. É uma coisa que eu lembro, assim, muito nítido. E quando levantava também, né? Ele sempre o sinal da cruz. Exato, aquela oração. Por Deus eu me deito, por Deus eu me levanto. Na graça de Deus e do Espírito Santo. Era uma oração que o pai ensinava. Margarete, ó. A bênção. Sim, a gente tinha o hábito da nossa família sempre foi de pedir a bênção pro pai na hora que a gente ia dormir, todo mundo, benção pai, benção mãe. De manhã acordava, de novo a gente pedia a bênção pros dois. E de mama arrumada. E eu passei pros meus filhos, eles usam, e meus netos, ali também a netinha chegou perto da gente, benção avó, benção tia. E o nosso pai era sempre de mama arrumada. Nós tínhamos uma vida inteira. E fiquemos... As novas gerações também? Os meus estão muito. Ainda tem. A gente não é todas as irmãs que têm esse hábito, mas digamos assim, de
Nós estamos Essas daqui as de Guatambu, assim, as que saíram, foram morar fora, perderam um pouco o hábito. Até às vezes eles pedem aquela benção para quando eles enxergam a gente, mas não tem o hábito. Mas nós que ficamos morando aqui, a gente cultiva muito a benção. Dos tios, assim, com os padrinhos, né? Tudo. Acho que tem muito a ver também com essa aproximação, né, que vocês ainda têm com o lugar que vocês construíram a vida de vocês, né, as relações que ainda firmam aqui, faz com que a gente cultive esses costumes, né? Então, assim, os meus sobrinhos, assim, eu tenho os 4 sobrinhos mais velhos que eu, mas a gente tem uma coisa na família, assim, aquele orgulho do vô. A maioria deles tem, os novos, assim, eles não conheceram o vô, mas eles conhecem as histórias do vô Argeu. Às vezes até os meus filhos, assim, mãe, o vô fazia, ou o vô gostava disso, ou o vô comia aquilo. Por quê? Porque a gente sempre está passando as histórias do vô e da avó para eles. Inclusive, as minhas filhas, eu tenho 3 filhos, mas mais as meninas, elas dormiam muito na casa da avó, que ela morava aqui bem próximo da minha casa. Então elas sabem, às vezes, mais história que eu não lembro. Mãe, a avó contou isso. Ela contava muito histórias, rezar o terço. A minha mãe ensinava minhas crianças, eles iam lá na avó, rezavam o terço com a avó, eles contavam história, essas histórias mais antigas. As minhas filhas sempre foram apaixonadas por história. E elas gostam muito, a mãe contava muito história das revoluções, do governo de Júlio Getúlio Vargas, de Jânio, essas coisas que a gente nem sabia, quem que eram os partidos políticos que tinha na época, tudo, a mãe sabia e contava para elas, assim. Então são coisas que ela morava no Rio Grande do Sul, daí ela veio para cá, que teve uma revolução que ela chamava a 23, né, que foi uma revolução que teve em 1923, e o vovô fugiu de lá por causa da revolução e veio morar em Santa Catarina. Então ela contava tudo isso, assim, muito para nós e para os netos. Ela tinha acesso a ler jornal, ler livros, essas coisas? Sim, a minha mãe lia a Bíblia, acho que ela leu umas 3 vezes. E ela, se ela achasse, ela chegava aqui em casa, se tivesse um papelzinho, uma coisa, ela era muito curiosa. E ela lia, assim, a Bíblia nem se fala. E ela tinha, eles são daquele tempo de escutar o rádio, aquela, como é que é, a Voz do Brasil. Lá em casa, sempre de noite era o rádio, aquele radião grandão, assim, né? A gente escutava a Voz do Brasil e o pai era hora de escutar as notícias que estavam acontecendo. Então a gente cultivou isso e a mãe era muito politizada nesse sentido, sabe? Ela sempre, e ela escutava jornal, ela chegava e dizia, aconteceu isso. Eu me imaginando agora ela com essa coisa da pandemia, ela ia estar muito ligada, sabe? Porque ela gostava muito dele. Isso faz uma grande diferença, né, na informação da família. E ela aceitava, ela não era aquela pessoa que se apavorava, porque tem pessoa idosa, fica, meu Deus, fim do mundo. A mãe não, ela aceitou tudo, a mudança do mundo, sempre. Sempre ela foi de aceitar, sempre foi assim. Eu vou fazer uma pergunta, que explora um pouquinho a família dela, não da parte das meninas, a da criação delas, elas lembram. Porque para aquela época era uma mulher à frente do tempo, mas ela contava alguma coisa dos pais dela, sim, da criação da mãe de vocês? A minha mãe, ela era filha, ela era Schmidt, ela era bem morena, assim, que você olhava para ela, você via assim uma pessoa cabocla. Mas ela era, o vovô, nós não conhecemos, é só a minha irmã mais velha, ele era Frederico Schmidt, diz que ele era alemão. E daí eu acredito que a cultura dele influenciou nela. E ele casou com uma senhorinha que nem nós não conhecemos, nem avô nem avó, né? Mas, e daí a minha mãe, mesmo nessa época, o irmão mais velho dela era professor em Nonoai. E eu lembro que eles vieram morar para Santa Catarina e a mãe ficou lá na casa do irmão morando para poder aprender a ler e escrever. Depois que o vovô trouxe ela mais tarde. Então eles eram uma família que, para uma época que a maioria das pessoas era analfabeta, o pai também sabia ler e escrever, bem tranquilo, sabe? O pai sabia fazer contas de cabeça, tudo assim. E a mãe ela ficou e tinha, eu acredito que era a família do vovô, né? Porque daí você tinha um filho que era professor, né? Eles eram bem... A família dela era bem culta, todos os irmãos dela. E ela, assim, era uma pessoa que nem sequer falava errado, né? E corrigia a gente, era muito bem. O pai era de 1912 e a mãe era de 1917. A educação era algo impossível. Econômica que a gente... Mas assim, todo mundo que pôde estudar foi... Vamos? Qual é o processo agora? Agora são... Agora que o fermentinho está pronto, a gente vai colocar os ingredientes, né, Maria? 30 ml de água para cada broa. Então, como a gente... Tá. Então, a gente vai colocar 30. Então, vai ser 2. Normalmente pode ser até que de mais que 2, mas a gente vai fazer uma receita como se fosse 2. 60 ml de água. O sal.
Uma colher de sal bem cheia. E agora são 4 colheres de banha para cada broa. Então são 8. 8 colheres de banho. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Funciona com óleo também, manteiga? Ou... Ela fica mais seca. Ela, para ela ficar maciazinha, assim, é com a banha mesmo, né? Agora a gente vai colocar o açúcar, né, Maria? Sim. Quantas colheres por... É 4 colheres de açúcar por broa. A gente vai colocar 8, né? Então ela não é nem doce, nem salgada. Ela é uma coisa assim para você comer, praticamente, para tu comer com a chimia, com melado, coisa assim, sabe? Mas tu gostou para tomar com café, uma coisa desse jeito, né? E vocês tinham costume de comer com o que a broa em casa? A Ou gente era com comia os sempre, acompanhamentos? sempre tivemos melado em casa a vida inteira, nata sempre a gente teve, tomava com café e salame também a vida inteira, a gente teve um salame para misturar com café, né? E a nata não era comprada, era a nata da vaca que a gente tinha vaca de leite. O leite, a gente tudo foi E coisa era da no gente. café, no almoço, qualquer momento? Qual era o momento específico assim do encontro da família para poder comer? Era mais no café da manhã, né? E daí, como a gente usava fora as jórias comer, alguma coisa, a mãe dava um pedaço desse passado, alguma coisa pra gente comer, né? Sempre na hora do café da manhã. O melado feito em casa também. O melado feito em casa, suco amarelo feito em casa, salame feito em casa, tudo a gente criava os porcos. Vocês sabem fazer Sim, fazer nata, chimia, salame, tudo. tudo isso? Carnear um porco e deixar pronto. Aí, sabe, fazemos... Como é que foi essa experiência de carnear um porco pela primeira vez? Mas a gente Não é que viu a gente- vida inteira. Não, pai, mas não é a entendendo? gente, nós, digamos, hoje em dia já tem o marido, tem os irmãos, assim, a gente ajuda, tipo assim, o homem que pela o porco, abre, faz coisas, mas daí a gente faz assim, o salame, a mulher ajuda a fazer, A a morcilha, a mãe fazia aquele queijo de porco, né, que é outro, não sei se vocês conhecem, que faz com o bucho do porco, com os miúdos, você Queijo. cozinha. Daí você cozinha tudo os miúdos, coloca dentro do bucho do porco, que é o estômago. Daí você costura, prensa ele, depois ele fica, nós chamamos de queijo de porco. Também é um prato muito bom. Daí o torresmo, a banha e o Que é salame. tradicional também da família. Eu já, como fui agricultora há muitos anos, eu já ajudei a carnear. Só não sangrava o porco, mas pelar, abrir, picar e fazer tudo, eu fiz e faço. Agora você vai adicionar A A farinha. farinha de trigo. São 2,5 xícaras para cada broa. Às vezes pode acontecer, dá 5 xícaras então, nesse caso. 5 xícaras. Então, nessa receita, a gente coloca um pouco do trigo e depois a farinha. Depois a farinha de milho. Daí. Às vezes pode acontecer que você, depende da quantidade de água, pode porque precisa põe um pouquinho mais, né? Mas a princípio são 5. Agora a Maria Lina largou a colher para colocar a mão Agora na tem que massa. colocar com a mão aqui, né? Pra poder amassar. Pode pôr a farinha de milho já, Maria. Quanto de farinha de milho? É uma xícara. Uma xícara para cada. Uma para cada broa. Fazer bem cheio. E pode ser qualquer farinha de milho, porque tem vários tipos de farinha de Possível milho. é mais fina. Mais É fina. porque tem uma farinha grossinha, mas vamos pegar a mais fina que for, né? E só com a farinha de milho não dá para fazer essa receita. Ela não cresce. Ela não dá aquele crescimento, ela não consegue segurar. Pode até fazer, no caso, com mais farinha de milho. Mas daí ela fica mais seca. Às vezes assim, ela sabe? A gente- racha, né? Na hora de você. E vocês já testaram alguma outra farinha além do trigo em combinação com a farinha de milho? Olha, eu fiz muitas vezes, cozinhei mandioca na minha casa, esmaguei e misturei mandioca moída. Dá um pão delicioso e macio.
A mandioca Esmagar a amassada, mandioca bem crua ou esmagadinha, cozida? assim, cozida, com um garfo, e daí pega, prepara aqui e põe um prato de mandioca aqui, gente do céu. Mas porque- com o trigo ou sem o trigo? com o trigo. Com o trigo e de menos farinha de milho. Porque o trigo é que dá liga. Se você fizer só com o milho, e a mãe fazia com abóbora, com batata doce, né? É, e com Ela mandioca. cozinhava as morangas, né? Ele amassava a moranga e colocava junto. Ficou apresentando. Vou deixar bem para não pôr. Tá, agora o processo é amassar até... Misturar bem, ela bem misturadinha. Daí depois deixar ela na forma crescendo um pouco. Como é que você sabe que chegou no Porque daí ponto quando você... Aqui a gente vai ver quando a massa fica bem prontinha, né? Porque tá pronta. Aqui Fica ela bem já tá... integrada, assim, uma farinha com a outra. Aqui é só agora a gente misturar bem ela. E precisa ter aquele processo de ginástica toda com a massa depois de bater para ela ficar elástica? Não, não essa é precisa. só Essa misturar. aqui é assim, Aquela só de é o pão que a gente sova, Que né? tem que passar no cilindro. A broa não, a broa é só amassada É. na mão. É, daí aquele é o pão mesmo que tu vai passar, né? No cilindro daí. Ó, como ela fica massa, ó. Tem que misturar bem, ela vai misturar a banha, tudo, né? Tem que colocar bastante energia aí, né? Pra poder fazer essa mistura. Você imagina as mulheres que faziam 10, 12, né? Que nem a mãe É isso fazia. que eu me lembrei. E ia perguntar para vocês, né? A mãe chegava a cansar. Vocês faziam junto com ela? Não, era ela que quando ela fazia. fazia, Quando a era gente ela era que fazia. criança, ela fazia, né? Tava baciona, assim, era uma gamela que ela tinha de madeira redonda. Fazia, mas a gente nem se dava conta que era trabalhoso, porque não entendia, né? Ela começava à noite para ficar pronto no outro dia, ela começava de manhã cedo. Ela fazia de começando manhã, então. deixava crescer, que ela colocava perto do fogão, crescia e ela assava, assim, sempre era feito durante o dia. Durante o dia. Dá saudade da mãe mexer. Meu Deus. Dá saudade de tudo. Tem coisa que a gente sente o gosto da comidinha dela. A presença da mãe, não só na mistura dos ingredientes, mas também no cheiro, no sabor. Né? Eu tenho uma filha que tem uma panela que era da avó. E ela disse assim que a minha mãe, ela é uma panela assim que de tanta mãe, elas faziam no fogão a lenha e ficava assim com aquela crostinha, que a gente chamava que ela ficava queimada no fundo. E a Maísa herdou a panela da avó e ela disse que faz pipoca porque ela sente o gostinho da pipoca da avó através daquela panela. Ficou para ela, é herança dela. Então a Maria Lina está modelando. A gente os modela ela pedaços ajeitadinha que aqui, dividir em 3 aqui, né? Se fosse uma forma mais grande, dava para fazer 2, mas as formas são mais pequenas, dá 3. Quanto tempo tem que passar por essa fase de crescimento? Depende do dia. Agora a gente vai ver, de repente, hoje eu fiz aquelas que eu trouxe ali, fiz hoje de manhã. Como de manhã estava bem fiozinho, eu acho que numa hora ela estava boa de criança. Uma hora. Agora a gente vai cobrir com um pano, aqui bem cobertinha, daí põe um plástico por cima, outro pano, e daí deixa ali. A gente vai colocar agora na caixa da lenha aqui, que Aqui que daí fica mais quentinha, né? que é próxima do fogão, para ela crescer com o calor do fogão. E depois que passa então esse tempo de crescimento, E vai a gente coloca pro assar. forno por quanto tempo? E ali nesse forno, ele deve uns 50 minutos. Depende do forno. Depende do também, forno. né? Que a mãe fazia no forno de barro. E Que daí lá ela fazia aquele fogo, bastante lenha, fazia aquele fogo, depois a mãe apagava o fogo, tirava, ela tinha até um negocinho de puxar, tinha braço, tirava tudo, quebrava, deixava bem limpinha, ela varria o forno e rapava com uma pazinha, e daí colocava as formas, tudo, tampava o forno, tampava o vidro do forno que tinha lá atrás, que tinha um buraquinho lá para sair a fumaça, e daí passava não sei quantos minutos lá, a gente via, mais ou menos, era base uns 40 minutos, a gente via o pão tudo assadinho. Então, agora Foi ela assim a tá em vida. cima da caixa ali da lenha, próxima do fogão, para pegar o calor do fogão e crescer. Elas fizeram elas fizeram uma camada a mais aqui para tapar a broa com pano
sacola. Sacolinha plástica para abafar um para pouquinho. abafar, e daí outra por cima que daí ajuda a crescer mais rápido. Segura o calor, né? O plástico ajuda a segurar o calor ali. Ah, sim. E isso também foi a mãe que Sim, ensinou. a mãe fazia, a mãe tinha até os panos especial só de cobrir o pão. Eu tenho na minha casa. Ah, Eu como abro é que é isso? aquele saco branco que a gente... Uma vez a gente comprava farinha de saco. Eu ainda tenho no tempo que eu usava farinha de bolsa que a gente comprava, né? 50 quilos que era. Daí a mãe tinha aqueles panos, ela já cobria aquele monte, assim, porque elas são grandes assim, né? O outro cobria lá, daí a mãe ponhava um plástico, a mãe sentia uma toalha plástica, ela cobria, e daí ponhava uma outra toalha em cima. E de repente ela dava uma erguidinha assim, olhava e que estava crescendo. Quando ela pegava, via o peso, mais ou menos, estava meio liviano, ela já tinha feito fogo no forno. Porque depois que ela cresce, ela fica mais leve, né? Os pais, ela sente que ela tá pesada. E quanto mais, mesmo o pão e a broa, a mesma coisa. Você sente assim, quando ela tá crescida, que ela tá mais leve. Também colocar no forninho. E daí a mãe tinha... olhar. E daí a mãe tinha uma peneira assim, grande. Daí ela enchia de forma aquela peneira assim, sabe? E daí mais umas nós ia levando, ela levava na peneira, lá daí ela colocava tudo lá. De lá ela tirava tudo com as formas na peneira, de tanta que era quantia que ela fazia, né? Nós era bastante gente, e depois quando o pai levava aquela imensidão, ela colocava a toalha da mesa, né? Assim, na peneira para colocar em cima as broas, e depois cobria aquela outra parte. Tá? Fazia aquela peneirada, aquela peneira cheinha, ela apanhava assim ao redor, mas no meio. E mais umas que nós fazíamos na mão. Esse forno parece que é um forno artesanal. Artesanal. Que vocês contaram quem é que fez. O pai. O pai que fazia. Ele fazia um buraco no chão, assim, e daí ia colocando água. E eu lembro que ele era com os pés, eles pisoteavam assim no barro para fazer da liga, porque você pegar só a terra e molhar, ele racha tudo, né? Então ele pisoteava naquele buraco assim, e nós puxava a água do poço, porque não tinha água encanada. Ia colocando e o pai ia fazendo, até que ele percebia que o barro dava uma liga, né? Daí ele ia colocando os tijolos assim, e ia colocando, digamos, no lugar do cimento, ia o barro. E depois que ele terminava de montar aquele forno de barro, eles jogavam, é a mesma coisa como se imagina com cimento, eles colocavam o barro tudo ao redor, e depois tinha que fazer um foguinho assim para vedar, né? Para ver se não rachava, tá? E ele, será que conheceu esse processo com o pai dele? O pai dele não trabalhava? Como é que é a história mesmo do pai? Não, o avô tinha oficina de telha, mas eu acho que esse negócio assim, não era só o meu pai que fazia, todas as pessoas na época tinham esse forno em casa. Porque nem a mãe conta que quando eles casaram, ela não tinha o fogão a lenha. A mãe comentava para nós que eles tinham uma trempe, que é uma coisa... uma chapa de ferro quadrado que fazia um fogo e colocava ali. E a outra história interessante, a mãe disse que eles não tinham forno, né? Assim, não tinha fogão, não tinha forno, eles cozinhavam em cima daquela chapa ali. E ela disse que ela pegava, fazia a broa, eles tinham panela de ferro, ela colocava a broa na panela de ferro, que ela dizia que era uma panela redonda, colocava em cima do fogão para assar. Mas para poder corar, ela tinha que colocar em cima da forma, uma forma com brasa. A brasa do fogão aceso para corar por cima. Então ela disse que assim que ela fazia as primeiras broas para a família. Depois, quando melhorou a vida, digamos, econômica, que o pai conseguiu comprar um fogão que tinha o forno de assado. E será que mesmo assim ela não preferia? É que daí fazia só uma ou duas, né? Porque daí, assim, digamos, tinha que fazer... Nem tinha muitas panelas na época para fazer, tinha que fazer bem em cima ali por causa da temperatura. E daí no forno você já podia fazer uma grande quantidade. E ela fazia quase a semana inteira, né? E quando terminava, ela fazia de novo. Porque tinha 10 filhos, né? Para comer broa. Você se lembra qual foi a última vez que ela ainda colocou a mão na massa para fazer essa receita? Olha, quando a mãe morava ali... Tendo a chácara, que eu tinha 10, 15 anos, ainda a mãe fazia essas fornas, fazia. Aí daí depois, né, assim, quando a vida também deu uma melhorada, ela já começou a fazer o pão, né, esse é o pão sovado. Depois a bolacha, também a mãe fazia bolacha, a mãe não tinha aquela máquina de passar a bolacha para formar ela, a mãe espichava a bolacha na mesa, assim, a massa, cortava com uma carretilha, assim, eu lembro, assim, as bolachinhas todas em losango, ficava bonitinho, daí a gente colocava na forma e a mãe assava também nesse forno a lenha, que ela feito lá fora do de barro. Bom, agora a gente vai chamar a Beatriz e a Ambrosina para poder conversar um pouquinho com a gente também.
as outras mulheres da família Moreira. Vamos chamar uma olhadinha da bancada? Sim, sim. A participação. Então, pela ordem aqui. Beatriz, também nascida e criada aqui em Guatambu, casada aqui. Então, tenho a maior alegria de constituir minha família todinha aqui em Guatambu. E sempre amei a cultura daqui. E eu acho que é uma coisa muito linda esse trabalho que vocês estão fazendo para a gente continuar mantendo, né? Porque eu acho que isso é de um valor inestimável. Como a Maria falou, eu também ainda continuo na agricultura. Inclusive, a antiga morada do meu pai sou eu que vivo lá ainda, né? Então, bem estilo de roça. Tiro leite, planto, crio galinha, né? Então, a gente procura sempre manter uma alimentação mais adequada. Inclusive, a gente faz parte das PANCs e a gente procura, então, manter a cultura antiga. Mais pura possível, mas é o que a gente mantém até hoje. Me aposentei, sou professora, né, aposentada, já fazem 10 anos, e esse tempo, assim, é muito bem ocupado com essas coisas de roça, assim, da família, valorização da família. Eu também sou Ambrosina Moreira da Silveira. Também nasci, me criei aqui, comecei de professora aqui. E daí depois fui para a Fazenda Zandavalli, me aposentei na fazenda. A comadre Vera, que nós trabalhamos muitos anos juntos. Somos quase como irmãs também, né? E daí depois que eu estava para me aposentar, um pouquinho antes de me aposentar, eu mudei para Chapecó porque meus filhos, né, a maioria já estavam estudando e outros já estavam funcionário público lá para Chapecó, né? Daí eu já ficava só eu e meu marido ali. Então nós fomos morar para lá também. Daí depois meu marido faleceu e os filhos casaram, tudo, né? E eu hoje eu moro sozinha em Chapecó, mas eu moro perto de uma filha. Eu tive 3 filhas que são professoras, já uma aposentada, uma desistiu no meio do caminho e a mais novinha continua na profissão. E os filhos são funcionário público e um já também se aposentou e hoje ele tem uma propriedade aqui em Guatambu, uma chácara, né? E ele mora em Chapecó, mas ele trabalha também. Uma família de mulheres professoras. É, a família de mulheres Nós professoras. temos, eu acho que umas 10 sobrinhos por sua casa, né? Beatriz, você poderia falar um pouco para a gente sobre esse espaço familiar que você ainda vive, que está dando continuidade? Se quiser trazer um pouquinho das memórias desse lugar, eu não sei se esse foi o lugar em que vocês começaram a fazer as broas com a mãe. Poderia contar um pouco para a gente? Eu acredito que depois que o meu pai adquiriu essas propriedades, né, então foi sempre ali que a gente viveu. E ali que começou, então, o crescimento, o progresso da família, vamos supor. Meu pai investiu em bastante terras e daí veio as plantações, criação, eu lembro muito das criação de porco, de vacas, cavalos, que a gente tinha as invernadas muito grandes. Que época que foi? Isso aí em 50 e 60, por aí, né? Em 63 a gente voltou para Xalana, então eu sou de 50, então é esse espaço ali, né? E então daí a gente, para mim, assim, é muito bom, porque eu sei, eu moro num lugar onde a minha mãe lavava roupa no rio que tem lá hoje. E a gente mantém essas coisas tudo, né? Então, a sanga, os rios, a gente é dentro da propriedade e a gente está constantemente lembrando, né? Ali meu pai criou, ali meu pai plantou. Nós temos uma cachoeira muito bonita na propriedade, onde meu pai cultivava milho e puxava no cargueiro, porque era difícil o acesso. Então, nós mantemos, na medida do possível, o espaço que sobrou para nós, a gente mantém ainda do jeito da cultura do meu pai.
Porque o meu marido, ele é pequeno agricultor, só produz para subsistência, também plantando com a saraquá e fazendo aquela cultura que a gente sempre manteve. Qual é a motivação de dar continuidade a esses saberes e fazeres da família? Eu acho que os valores morais que isso nos traz, sabe? São valores inestimáveis, assim, porque une a família, porque ajuda a família a manter. E principalmente eu me preocupo bastante com a saúde hoje da nossa população, né? Então a gente não usa passar herbicida, que nem a gente sabe que tem gente que planta feijão, passa herbicida para não capinar. Meu marido ainda puxa uma enxadinha. A planta mandioca, né? E nós a gente procura não, só nas culturas maiores que a gente não pode. Mas a gente mantém isso aí por causa da saúde, a gente pensa na saúde. Produzir as coisas o mais possível, mais saudável, inclusive o leite. Né? A gente trata as vacas com pasto que a gente planta e para ter um leite melhor. Então mantém isso aí. É muito digno, né, e justo da parte de vocês pensarem não só em vocês, mas na saúde de vocês, mas na saúde do outro, né, das outras pessoas. Porque eu tenho as minhas vaquinhas, e o pessoal dizendo, mas você é aposentada, por que você ainda continua trabalhando? Você tem o teu salário. Não, mas eu gosto de tirar leite, fazer queijo, fazer manteiga, fazer... É uma coisa que eu até se eu poderia viver sem isso, mas para mim é bom. Faz bem para mim, faz bem para minha família, faz bem para a saúde de todos. E a gente até produz, à medida que sobra, a gente já oferece para as pessoas sabendo que é coisa de qualidade, né, coisa boa. Então isso para nós é muito importante manter isso aí. Voltando então um pouquinho à receita de hoje, né, a broa, vocês duas teriam alguma lembrança que mais marcou, que está sendo recuperada aqui nesse dia, que queira compartilhar com a gente, de um momento com a mãe, de um momento com o pai? Pois é, nós muitos desse negócio da broa, porque elas falaram do porco, né? Que o pai sempre, toda a vida, às vezes carneava 2, 3 porcos por dia, né? E daí a gente ajudava, né? E a mãe não gostava que não ajudasse. Não, mas isso não é serviço, você viu lá para dentro. Né? E daí, mas a gente, quando era criança, a gente gostava de estar mexendo na carne, né? Mexendo, meter a mão nos torresmos lá, nas coisas, né? Então, isso dá muito. Só o negócio de broa, essas coisas, eu não fiz muito, porque eu não fiquei muito em casa. Desde meus 12 anos, eu fui para Chapecó, a minha irmã mais velha casou, e eu fui lá, né, ajudar ela cuidar do neném, e daí fui estudar. Daí depois, quando eu estava mais velha, o pai dizia assim, quando eu ia fazer 15 anos, ele disse, agora você vem para casa, porque filha mulher não pode ficar fora de casa muito tempo, vem para casa. Daí eu vim para casa, né? Daí fui trabalhar com o pai da Neuza, o escrivão, né? Fiquei trabalhando ali uns 6, 7 anos. Você interrompeu seus estudos, então, nesse momento? Interrompi. E daí ele tinha que vir para casa, porque filho da mulher, ele não queria que ficasse, né? O que você sentiu quando ele disse que você... Pois é, a gente, né? A gente não pensava muito, né? A gente... Eu gostaria de continuar o estudo, né? Mas daí, como eles queriam criança, a gente obedecia muito bem, né? Daí eu vim. Num outro momento você retomou. Daí num outro momento, depois eu continuei, né? Só queria voltar uma questão agora, aproveitando a Brasília conversando contigo, sobre a religiosidade que é muito presente ainda na família de vocês. Né? Você poderia fazer de novo para nós aquele sinal da cruz, do Pai Nosso? Como é que é? Ele dizia assim, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. 3 vezes ele fazia, né? Daí assim, fazia o nome do Pai, daí... Isso. E quando a gente deitava, antes de deitar, a gente fazia, e de manhã cedo, quando eles chamavam nós cedinho. Cada um tinha a sua obrigação para fazer de manhã cedo, né? Daí, primeira coisa que eu levantava, fazia de novo, né? E daí a gente levantava e ia
E antes de seguir as viagens, você também tinha esse ritual? Sim, nós sempre. E daí, então, enquanto a Mariazinha falou que o pai estava viajando, né, toda noite a mãe acendia uma velinha e reunia todos nós ali e nós rezávamos o terço, né? Pedia para Nossa Senhora Aparecida proteger o pai, né? Cuidar de nós. Então, isso era sempre. E como é que era no retorno do pai? A mãe, vocês sabiam mais ou menos o dia que ele ia chegar? O que vocês preparavam? Como é que era esse dia? Mais ou menos, muito bom. Até uma coisa que quando o pai estava viajando, eu ia fazer a primeira comunhão. Então, a primeira comunhão para a gente do tempo era uma festa, né? Daí, eu tinha na turminha, nós estávamos se preparando, eu passei na casa de um parente nosso lá, e ele me disse assim para mim, Brusina, coitadinha, você está chegando perto do dia da primeira comunhão e você não vai poder fazer. Eu disse, por quê? Ele disse assim, porque agora o compadre Argel não está aí. Dizia, não, você não pode se aprontar para fazer a primeira comunhão. E eu fiquei muito triste, mas eu acreditei, né? Se aprontar era comprar roupa, né? Era comprar roupa, né? Porque era tudo que nem a noivinha, vestido branco, coroinha, véu e tudo, né? Nosso tempo. Eu cheguei em casa e disse, mãe, eu não vou passar a primeira comunhão. Daí ela disse, por quê? Eu disse assim, porque o senhor Nestor disse que a senhora não vai poder me aprontar para fazer. Ela diz, diga para ele que o pai não é pelado, o pai deixa dinheiro para a mãe à vontade, que a mãe vai aprontar você. E eu nunca mais esqueci, né? E deu a casa que eu fiz, a primeira comunhão, e o dia que eu estava fazendo a comunhão, o pai chegou. E eles vieram com ônibus, afretado em Santa Maria, né? E eles chegaram, e daí quando eles estavam lá em cima, assim, né? Eles começaram a soltar fogos, né? E vinha, ai, os balseiros vão chegando. Ai, que felicidade chegar. Era dia de festa. Era dia de festa. E veio presente de Mas, Era tudo aí. toda a vida. Tudo E eu ali. era uma negrinha especial do pai. Porque eu era a mais pretinha da família, né? Então eu ganhava umas boneconas assim, lindas, né? É verdade que ela era queridinha do papai? Ela sempre diz Esforço. isso, mas a gente não sente isso. Nós sempre sentimos igual. Nós sentimos igual. Ela sempre diz que é uma coisa, mas eu não sei, só sei que eu fui até 13 anos no colo, né? Até quando Mas ia no colo. eu até 15 eu fui no colo. Eu sei que eu fui Ele era- mimada do meu pai. Ele era meu muito Deus, carinhoso. a vida inteira. Ele A era uma vida pessoa inteira. carinhosa, assim, ele punha neto no colo, os É, netos, aham. assim, de dar presente. Ele trazia de São Borja os chamados, o tecido, né? Eles chamavam corte de tecido, né? Corte de, não é de tecido, é de... Corta de vestido. Corte de vestido, ele trazia para nós, um corte de vestido para ela, assim, sabe, assim. Que era o tecido e daí a mãe fazia os nossos vestidos, né? E boneca, eu lembro a minha vida inteira, eu ganhei boneca de Natal, nas épocas assim, meu aniversário, que nada saísse, pelo menos um risoto. E nós criava muita ovelha. Daí era um jeito do meu pai, fulano tá de aniversário, vamos matar uma ovelha, a gente assava aquela carne. Meu pai da Neuza era um que sempre estava presente nos almoços lá em casa, da Neuza. Vamos assar uma, pra nós comer uma ovelha assada, era muito fácil. E era aniversário da Margareta, aniversário da Marina, da fulana, e todo mundo, e o dele também. A gente teve uma vida. Sempre o seu Antônio, para o primeiro do ano, estava junto com nós fazendo festa a vida inteira. A gente trabalhava, lutava, mas tinha uma vida bem boa. Né? Bem no... Agora a gente abre para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se tem alguma curiosidade. A gente está chegando ao fim então, da oficina. Eu queria só colocar uma coisinha ali que vocês perguntaram com a questão de notícia. Como é que eles iam e não se sabia notícia? Mas tinha os donos das balsas, os madeireiros, por exemplo, o pai da Vera. Eles tinham carro. Então ia a balsa pela água, mas os donos da madeira iam por terra. E eles muitas vezes é que mandavam notícia que se os balseiros ficaram, a balsa encalhou lá no rio, eles iam ter lá saber o que aconteceu, não era assim avaria sem não ter nada. Então a gente tinha essas notícias. Então os donos da madeira, eles eram bem responsáveis de
de saber o que estava acontecendo com os balseiros, né? E eu acho que o pai devia ser um prático muito, assim, porque ele nunca contou para nós que deu problema, né, assim, um problema sério com a balsa dele. Ele conhecia o rio muito bem, né, que nem o seu Walter falou que tinha ilha, tinha coisas, então ele sabia direcionar bastante, que ele nunca contou para nós de um problema sério, grave que aconteceu com a balsa dele. Segundo um balseiro que eu conheci, os balseiros eles tinham que ter o Rio Uruguai na mente. Não existia mapa, né, bússola. Por isso que era o prático, né, era a pessoa que dirigia, né, os... E das notícias, tinha a parte de vocês receberem a notícia, né? Mas esses donos de madeira, eles também falavam da notícia de vocês para eles? Sim, exatamente. Ó, eles vinham, sabiam, eles vinham até na casa da minha mãe, trazer a notícia, saber como é, e eles davam aquela, principalmente quando acontecia isso aí deles ficarem invernando, né? Quando era rápido, 8 dias, então nem dava tempo de você, mas quando acontecia isso, eles sempre... E dava às vezes para mandar uma grua pelo carro? Não. Porque eles estavam indo digamos, ele vinha da notícia sim, mas eles estavam lá dentro do rio, longe, né? Então não tinha acesso. E a grua chegava até o final ou faltava? Acredito que não, porque eles eram um grupo de bastante homens. 10, 12 cada balsa, que eles colocavam os remos, assim, que nem eu mostrar lá ontem, né? E, tipo assim, um exemplo, tinha 5 homens aqui, 5 aqui, porque ele não podia remar só de um lado. Então, 10, 12 homens para comer, por isso que tinha que levar um porco, tinha que levar mandioca, tinha que levar bastante feijão, bastante arroz, né? Que eles eram bastante gente, e hoje trabalhavam, tinha noite que eles diziam, o pai dizia que eles quase não dormiam, né? Conforme o rio estava forte, as corredeiras, então eles não dormiam, eles passavam a noite toda segurando no remo. Vocês tiveram conhecimento de alguma mulher que foi balseira na época do teu pai? Essa história chegou até vocês? Eu acho que nessa época ainda não tinha esse, nunca ouvi falar, pelo menos o pai nunca contava. E a tua mãe gostava desse trabalho do pai? O que você disse? A gente era uma coisa assim, que eu acho que as mulheres ficavam felizes quem tinha, porque era um jeito de ganhar um dinheiro a mais, né? Era interessante, uma época que não tinha feijão, milho, coisas para colher para vender, era um dinheiro que o pai ganhava, ou os maridos ganhavam diferente, numa safra extra, né? Então toda mulher, quem ia na balsa, voltava com um pouco de dinheiro, né? Então ajudava, né? Era alegria, sabe? Quando o pai voltava, a enchente de São Miguel, a gente ficava, porque aqui sempre teve a festa de São Miguel. E se o pai não ia levar balsa, não tinha dinheiro para ir comprar roupa para ir na festa, porque a gente comprava uma roupa por ano para ir na festa, né? E se o pai não for na balsa, não tinha dinheiro. Então era a maior festa, era a espera do pai quando levava a balsa. E comprava uma muda de roupa para cada um, né? Um calçado e tudo, para vir na festa. Não ia se não fosse roupa nova, né? Calçado novo Alguém mais quer fazer? Só queria fazer uma colocação do porco. O porco cevado antigamente era toda a família só. Toda a família. Eu sou de origem italiana, mas lá cada um tinha como levar. E a família cabocla também tinha, porque eles levavam, certo, passavam boa, passavam muito porco também. E a questão do termômetro parece que era toda a parte, era a parte. Eu tenho ainda o forno de barro, faço essa. Se alguém quiser conhecer, para mim, mas não foi para vassoura de mato, ainda tem. O pai costumava assar o porco, que nós em casa ainda gostamos mais da carne de porco fria, que o pai tipo assava os pedaços grandes na forma. Às vezes não ficava bem poruruco, né? Ele tirava, fazia outro fogo, colocava de novo para ficar poruruco a pele do porco. E daí, tipo, os casamentos que tinha aqui em Guatambu, às vezes o pai da Neuza, mas as pessoas que eram os compadres do pai, eles chamavam o pai para assar o porco, porque ele tinha uma facilidade de fazer esse porco assado. E daí a gente comia, tipo, assava e comia o porco frio daí, né? Mas isso que é bonito, né, de ver essas diferenças entre as culturas, porque com a aproximação, esse encontro do caboclo com o italiano, com o alemão, então a gente recria esses conhecimentos, né, esses costumes, e na verdade, muito mais do que diferença, a gente tem semelhanças, né? Sim. Então, a gente agora se encaminha para o final da oficina. Quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram,
né, que vieram trazer um pouco da história dessas famílias, que proporcionaram a nossa entrada na casa de vocês, a confiança também pelo trabalho. Agradecer imensamente a Cris por ter aceitado, topado, ter feito esse trabalho. Eu sou uma pessoa que ama o patrimônio cultural e ter encontrado a Cris aqui foi um encontro muito bonito, assim, para conseguir chegar até aqui. Obrigada, Nayara, por mais essa parceria. Sempre com a gente quer proporcionar essa acessibilidade para todos os projetos, que ele seja inclusivo, que ele seja democrático. Obrigada também, Aleca, por ter participado, ter aceitado e ter trazido a Bárbara junto, que foi assim, um trabalho muito, muito bacana, que foi o nosso primeiro trabalho juntos e eu quero levar elas para sempre, assim, porque foi um entrosamento muito legal. Obrigada por todos vocês terem participado de alguma forma, por ter conhecido e estar conhecendo vocês, e a gente fica à disposição para todas as outras parcerias que vierem por aí. Eu também, como dona da casa, agradeço a todos vocês que nos apoiaram, mas principalmente o meu agradecimento especial é para a Cris, que ela foi ela que me chamou, né, assim, que eu não conhecia vocês, mas assim, ela tem feito um trabalho maravilhoso para a nossa cultura, assim, um resgate lindo, então acho que ela está de parabéns, e agradecer muito a ela. O seu Argel foi o testemunho do meu certidão de nascimento. Argel Moreira e Pedro Pazinho. E foi daí do meu filho mais velho também. Porque a Neuza contava que eles ficavam invernando na casa do seu Antônio para assinar. Porque era pouca gente que assinava. E eles demoravam para assinar. Agora a gente só quer mostrar o produto final, como é que fica a broa. Antes só de encerrar a gravação. Boa tarde a todos os presentes, em especial a nossa anfitriã e a família do seu Argel Moreira, que hoje está sendo relembrado, né? Boa tarde também e um agradecimento a todas as meninas envolvidas nesse processo aí, nesse projeto de resgate. E principalmente um abraço bem carinhoso à nossa querida diretora de cultura, Cris. Eu tenho um carinho muito grande por ela, porque eu empenho a dedicação dela em cima desse trabalho que me emociona muito, porque eu sou uma das pessoas que mais se envolve e se emociona, porque é o resgate da nossa história, da nossa gente. E o nosso livro dos pioneiros, né, também é um livro assim que eu me impressionei quando falei com uma criança de 6ª série que não sabia nem o sobrenome da família. Então eu achei que chegou o momento que a gente precisava resgatar, fazer com que essa vivência, esse trabalho, na verdade foi uma epopeia, a história da nossa família. E vejo aqui as minhas professoras de história envolvidas, a Ângela, a dona Beatriz, a dona Margarete, a dona Virgínia lá na fazenda, a dona Inerve, junto com a Cris, fazendo essa pesquisa, e parece que a gente volta no tempo. Porque eu tenho 76 anos, eu vivi muito disso, né? Eu vivi essas coisas que elas estavam falando aqui, no tempo das valsas, o meu pai tinha madeireira. Então, assim, é um momento assim, de emoção, realmente, de agradecimento, de gratidão, que a gente vê alguém valorizando, alguém dizendo, gente, para os mais jovens, isso aqui não, claro, com a ajuda de Deus, mas não caiu pronto. Com a força de Deus, com a ajuda de Deus, nós conseguimos conquistar o que nós temos hoje, né? Com o trabalho das mulheres. As mulheres foram heroínas. No dia da Anita Garibaldi, fizeram uma homenagem e disse, gente, aqui no Guatambu tem muitas Anitas Garibaldi. Tem muitas, quem sabe até mais corajosas e sofreram muito mais, né? Então a gente tem que trazer essa história para a juventude de hoje conhecer e valorizar. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que se envolveram, em nome da minha família, em nome do prefeito, que com certeza também ele dá um apoio grande, né? Em nome do nosso secretário, em nome de todas as pessoas que fazem parte da administração do Guatambu, porque todo mundo que está aqui e que se envolve na política é porque gosta das pessoas. Eu digo, quem está na política tem que gostar de gente. Quem se esconde, quem não gosta, quem não aparece e não valoriza, não é a pessoa certa. Não é a pessoa certa para ser uma pessoa que está na gestão pública. Então, eu tenho certeza que o prefeito também está apoiando e, dentro dos possíveis, participando do nosso projeto aqui de resgate.
O nome do projeto mesmo é Projeto dos Balseiros. Comida de balseiros. Comida de balseiros. Pois então, eu me lembro quando era para soltar as balsas, era uma festa. Daí vinha o porco, daí vinha a cachaça. Daí o meu sogro também era balseiro, não queria dar cachaça. Daí o meu marido disse, claro que tem que dar cachaça. Eles vão morrer de frio no caminho. Porque se não fosse a cachaça, eles morriam de frio. Não tinha capa impermeável, né, seu Walter? Não tinha capa impermeável, ele era na chuva mesmo. Daí, esses dias apareceu o Espiridão a mim, trouxe uma cachaça para nós, dizia, cachaça do Dão. Daí atrás tinha um verso do Rubem Braga, que dizia assim, sim, cachaça faz mal, quanto mais pior. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou o rio, enfrentou o mar, enfrentou a floresta, aguenta as agruras do patrão e as farsidades da mulher. Então eu acho assim que tudo que fazia parte das balsas, né, a gente ficava ali, daí os foguetes na hora da saída, então tudo isso era um movimento bem legal, como elas muito bem falaram, todo mundo fazia gosto de ir, porque era uma oportunidade de trazer mais recursos para a família, de conhecer mais, só que uma coisa que eles não contam é dos cabarés lá da Argentina, né, que gostavam das festas das castelhanas lá, também, mas fazia parte, porque aqui não tinha, né? Daí tinha que conhecer. Das Corantinas, né? Tinha que conhecer. Mas então tá, muito obrigado mesmo. Eu fico muito agradecida, principalmente a Margarete, a menina, minha comadre Ambrosina, que é minha irmã. Vivemos 30 anos juntos, né, comadre? Na escola. Então, assim, e eu quero pedir desculpa para a dona Amélia, para o senhor tranquilo, que ontem eu tinha uma reunião lá em casa naquele momento. Os vereadores marcaram uma reunião lá e, como dona da casa, eu não podia sair. Então, me perdoe mais uma vez, você fez assim, menina. Mas eu tinha muita vontade. Muito obrigado mesmo, obrigado do coração. Eu estou emocionada, estou feliz e que Deus nos abençoe, que nós tenhamos muito tempo para contar essas histórias para todo mundo que está chegando aí, tá bom? Eu, dona Amélia, a Amélia disse que quando a senhora ficar velha, ela não vai tirar ela para dar. Quando eu ficar velha? Tá bom, obrigado, querido. Quer pegar esse detalhe da mesa? Teria talvez algum outro tabuleiro de madeira? Só pra gente fazer uma imagem de vocês segurando assim. Podem Pode dar um sorrisão. Estão parceira, fizeram broa. Dia de reunir a família. Aí. Ah, só que me faltava. Eu tenho que dizer que ficou. Era bem assim que vocês queriam que ficasse, né? Aí podem fazer normal. Não se preocupem com a gente agora. Melado, como a gente comia, né? Ó, vocês lembraram que a Letícia ela veio só pela broa, né? Só veio pela broa, gente. Vocês querem comer? Querem dar para uma irmã de vocês? Também a gente pode fazer assim, ó. Passar um melado. Eu gosto de fazer assim, uma natinha por cima, ó. Vou colocar as irmãs. Venham lá, vocês duas, né? Minha cá, Vitória, minha netinha aqui também. Primeiro, vamos fazer as irmãs servindo a broa. Olha aqui, ó. Você é do meu time. Vamos lá. Papai mais um pedacinho, eu vou deixar as broas. Ai, deu um sorrisão, né? Vocês estão comendo, né? Não façam cara de que não gostaram. Fiquem mais juntinhos, as quatro. E nem Ana Maria Aí, 3, 2, 1. Aí, pode comer. Uhul! Ai. Aê, fechou. Façam assim pra mim. Assim pra frente. Aê. Aê, perfeito. Tira, mostra pra mim o plastiquinho. Agora tira o plástico. Isso. Que é pra abafar, né? Isso, agora o outro pano. Ah, olha só.
Eles têm que crescer mais um pouco, né? Sim, tem que crescer um pouquinho mais. Já dá pra assar? Não, tem que esperar um pouquinho mais. Dona Vera que vai xingar. É bem fininho. Não tá? Água lá na sua casa, na fonte lá do tio Argeu, lá, para batizar a Rúbia. Eu tenho 2 meninos, vão fazer 13 anos. Eu tiro a sua tá? Essa vai ficar melhor. Essa aqui tá rasgando. Essa aqui tá mais verdinha. Tem que dar um beijinho na porta também, né? É melhor que cada um no banheiro. Fazer a foto da Oi. Tá no pontinho agora. Uma coisa que eu ia perguntar, que eu tô esquecendo. Não foi untada a... Foi. Foi só com óleo. Só com banho, né? Só com banho. Tudo usado na banho. Como é que liga esse fogo na cabeça? Ó. Coloca um massinho, ó. Pra caber as três aqui assim. Sim. Deixa eu falar. Aqui, ó. E aí fica... Aqui a gente vai ligado e agora 40 minutos, 45 ela tá pronta. Então tá bom. Porque daí no forno de baixo a gente colocava e só mexer mais. Pra cá 40 minutos ele já passado assim, de baixo e voltava. Deixa aí. E aí, seu tranquilo? Tudo certo? É chá de cidró. Daí, Angela, me diz, gostou da broa? Meu Deus do céu. Gostou da broa? Olha só, tá uma delícia. Dona Vera, gostou da broa? Tá uma delícia? Então tá bom. Conhecer o pessoal. Que delícia. Olha só o salmão ali, ó. Tá bom, nenê? Oi? Vamos lá. Então ela já não ficou. Você viu que nós esquecemos de ligar? Passou da hora de passar no apanhar no forninho. Gente, um pouquinho mais cedo. Não ficou tão bonita. Gostei igual. Vou deixar só mais um pouco. A criação que não tinha, que não ninguém vinha, porque eles não se ajudam. Ai, vai deixar. Deixa eu só mais um pouquinho.